Guardando a Páscoa que realmente importa. Qual é a Páscoa que realmente importa, gente? Páscoa é sobre coelho. Páscoa não é sobre coelho, é um outro animal. Qual é o animal? O cordeiro. Substituíram o cordeiro da Páscoa pelo coelho da Páscoa. Páscoa é sobre chocolate? Mas quem não gosta, né? Hein? Uma pessoa me perguntou essa semana: pastor, Páscoa chegando, estava querendo saber se a gente pode comer chocolate, pode dar chocolate. Falou: vocês eu não sei, mas se não quiser, pode me dar tudo que eu como. Chocolate é muito bom, mas a Páscoa não é sobre chocolate. A Páscoa é sobre o sangue que foi derramado por nós. A Páscoa também não é sobre consumo. Dá uma aquecida no comércio, a gente fica mais tendencioso ao afeto e compra um ovo e dá de presente. Isso é maravilhoso, mas a Páscoa não é sobre isso. A Páscoa é sobre libertação. Um povo escravo, oprimido, sofrendo, foi liberto. E o Senhor, o Deus desse povo, disse para eles: olha, vocês vão fazer uma festa. E todo ano, nessa mesma época, vocês vão repetir essa festa, para nunca se esquecerem da libertação que vocês experimentaram. Você sabe que a Páscoa foi instituída ali na saída do povo. E está narrada no capítulo 12 de Êxodo, que diz: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal, o primeiro mês, mês de Abib. Será o primeiro mês do ano. Então falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo. Alguém convidou alguém para vir aqui hoje? Alguém está aqui porque foi convidado por alguém? É aqui que surgiu esse princípio. Se sobrar para você, compartilha com os outros. Se você estiver satisfeito, então compartilha com quem não tem. Conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras, nos umbrais, no portal de vocês, na casa em que vocês comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. E nós vimos hoje pela manhã na ceia, que Jesus mudou os elementos. Os elementos da primeira Páscoa eram o cordeiro, o pão e a erva amarga. E aí Jesus se reúne com seus discípulos na Páscoa e diz: olha, o pão está aqui. Mas Jesus, cadê o cordeiro? E ele poderia ter dito: está aqui. E as ervas amargas? Ele fala: não, comigo não tem nada de amargura. Vamos botar o vinho, que simboliza a alegria. Então a gente substitui a amargura pela alegria. E a gente não precisa mais comer o cordeiro. Por quê? Porque ele é o cordeiro
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele é o nosso alimento diário, pois Ele é o pão vivo que desceu do céu, o pão sem fermento, aquele que é a verdade. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. O fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo do Espírito, no qual fomos batizados. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimem. Não pode guardar para amanhã, tem que comer hoje. Olha que lição preciosa da Páscoa. Às vezes a gente fica deixando para amanhã, deixando para amanhã, deixando para amanhã, e às vezes a gente nem sabe se vai ter o amanhã. É assim que vocês devem comê-lo, prontos para viajar. Prontos para viajar. Prontos para viajar. Com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos. Tanto das pessoas como dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Portanto, aquele cordeiro que era morto, o sangue dele era aspergido na porta da casa, de forma que, quando a morte passou, para destronar a última divindade egípcia, porque eles criam que o faraó é Deus, e se ele morrer, o primogênito assume. Portanto, o faraó é Deus, o primogênito é um mini-deus, é um Deus em potencial. E aí os primogênitos morrem, de forma que, onde está a divindade do primogênito se ele morreu? Onde está a divindade do rio Nilo, se ele virou sangue? Portanto, as pragas são todas para destronar as divindades egípcias, para mostrar para o faraó quem é o único Deus. E o sangue aspergido na porta da casa era o sinal de que os moradores daquela casa, os que estavam escondidos pelo sangue, não enfrentariam a morte. O cordeiro foi morto, o seu sangue foi aspergido sobre nós, de forma que mesmo que morramos, com ele viveremos. Quando eu vir o sangue, passarei, é dessa palavra que surge o nome da festa. Passarei por vocês. Primogênito aqui não tem o sangue, morreu. Aqui não tem o sangue, morreu. Aqui tem o sangue, passei. Aqui não tem o sangue, morreu. Não tem o sangue, aqui tem o sangue, passei. Pessar, no hebraico. Pessar. Por isso essa festa se chama Pessar. Transliterado para o português ficou Páscoa, que é a passagem. Páscoa vem da palavra Pessar, em hebraico, que significa passar por cima. Então, não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial. É por isso que nós estamos aqui relembrando esse evento. Porque Deus diz que todo ano a gente tem que relembrar dessa passagem. E vocês vão celebrar como festa ao Senhor. De geração em geração. Do Egito, vocês vão para a Palestina, depois vocês vão para a Babilônia, depois vocês voltam, depois vocês se dispersam, e depois o meu filho vai aí, e o povo vai crer nele, Jerusalém, Judéia, Samaria, Egito, Antioquia, Ásia Menor, Grécia, Roma,
e de Roma vai até os confins da terra, e nós estamos aqui no Itaim Paulista. 3.500 anos depois, milhares de quilômetros distante, celebrando a mesma festa, pelo mesmo motivo. Um cordeiro foi morto e o sangue dele está sobre nós, e é isso que nos garante a vida. Esse dia será por estatuto perpétuo. Enquanto tiver gente vivendo na terra, todo ano tem Páscoa. E não tem nada a ver com chocolate, e não tem nada a ver com consumo, e não tem nada a ver com o que nos foi ensinado. Tem a ver com um cordeiro que morreu para salvar a vida de um povo. Portanto, queridos, existem 4 passagens na Páscoa. E eu já disse, a palavra Pessar se escreve daquele jeito ali, transliterado para o português. Pessar, em hebraico, significa passagem, é daí o nome da festa. Portanto, a primeira passagem da Páscoa é a passagem da morte. O Senhor passou para ferir os primogênitos e destronar a última divindade egípcia. O Senhor passou, ferindo os que não tinham sangue e passando por cima dos que tinham o sangue do cordeiro. Essa é a primeira passagem. Depois o povo passou pelo mar. O mar se abriu e o povo passou a pés enxutos, rumo à terra prometida. Depois de passarem pelo mar, eles passaram pelo deserto. 40 anos para serem provados, aprovados, até que uma nova geração, nascida no deserto, entendendo a importância de guardar os mandamentos de Deus, eles então, liderados por Josué, tomam posse da terra que Deus prometeu lá atrás para o Abraão. E num domingo como esse, o nosso Senhor passou da morte para a vida. E quando Ele passa da morte para a vida, num domingo de Páscoa, no domingo da passagem, Jesus passou dos mortos para os vivos. No domingo da passagem, Jesus passou do sepulcro para as ruas de Jerusalém, comprovando que Ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, para que nele fôssemos feitos santos e irrepreensíveis, para que nele tivéssemos vida e vida em abundância, porque Ele é o Cordeiro, portanto Ele é a nossa Páscoa. Cristo é a Páscoa que realmente importa, pois Ele é o Cordeiro que aspergiu seu sangue sobre nós, para nos libertar da morte, da escravidão e nos dar uma nova terra, onde habitaremos em sua presença na eternidade. É isso que Paulo traduziu para os irmãos de Corinto, quando ele diz: Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Nós não precisamos mais matar um cordeiro, porque ele já foi morto e ressuscitou. Portanto, depositamos fé no Cordeiro, e a sua obra nos justifica, nos perdoa e nos dá a vida eterna. Ele é o Cordeiro da nossa Páscoa, porque é Ele que nos tira da escravidão, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos orienta pelo caminho, mesmo em meio aos desertos da vida, é Ele que está nos fazendo passar por todas as coisas, sendo livrados, protegidos e abençoados, porque o sangue do Cordeiro está aspergido sobre nós.
Cristo é a Páscoa que realmente importa. Que você possa crer em Cristo e celebrar a verdadeira Páscoa. E a Páscoa é essa: Ele passou da morte para a vida. E crendo nisso, você também pode sair do Egito. Você também pode ser direcionado no deserto. Você também pode passar da morte para a vida. Você também pode, juntamente com Ele, viver eternamente, porque nele seremos ressuscitados. Juntamente com Ele temos vida e vida em abundância. Amém. Louvado seja Jesus, o Cordeiro da nossa Páscoa. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por ter enviado o seu Filho como um cordeiro para se sacrificar por nós. Obrigado, Filho, por ter se entregado. É lógico que o Senhor poderia ter descido naquela cruz, mas ao invés de descer da cruz, o Senhor preferiu se levantar do sepulcro. E ao terceiro dia, saiu andando daquele sepulcro, e saiu gerando vida por onde quer que ia, subiu aos céus, está à destra do Pai, de onde derramou o teu Espírito, que nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, que habita em nós, e que certamente nos levará ao encontro na tua volta. Portanto, nós aguardamos com grande expectativa a volta do Senhor para buscar o seu povo e nos levar para a nossa nova Jerusalém, a cidade eterna, preparada para os que têm o sangue do Cordeiro aspergido na porta do seu coração. Que assim seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.